Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Sandro, você está no canal A Hora do Bizu e a gente vai nesse momento resolver um problema que apareceu na primeira fase do vestibular do IME de 2018/2019, um problema sobre polinômios, assunto muito recorrente na primeira fase do IME, muito importante para você mandar bem na prova. Dá uma olhada aí, vamos lá! Prova do IME, primeira fase, apareceu esse probleminha aqui. É um problema, de certa forma, simples, mas é um problema muito legal e muito recorrente, com uma ideia que ao longo dos últimos anos tem aparecido bastante na primeira fase do IME, que é a ideia de você ter uma equação polinomial e você relacionar os coeficientes dessa equação com as raízes dessa equação, tá? Então a ideia é a seguinte, eu tenho um polinômio x ao cubo menos ax menos 16 igual a zero. Esse polinômio do terceiro grau tem três raízes, que são x1, x2 e x3. E o que ele pergunta pra gente no problema é quanto é que vale a soma dos cubos dessas raízes, tá bom? Bom, uma coisa muito importante para você começar a perceber nesse problema é o seguinte. Repara que o cara é um polinômio do terceiro grau. Só que o coeficiente de x ao quadrado não está aparecendo ali. E o que isso quer dizer? Repara que se o grau desse polinômio é 3, o coeficiente de x ao quadrado ele tem a ver com a soma das raízes. Lembra da equação do segundo grau? A soma das raízes não é menos b sobre a? Essa fórmula ela vale para qualquer grau de polinômio. Então, se o coeficiente de x ao quadrado não apareceu, ou seja, ele é zero, significa que a soma das raízes desse polinômio dado para a gente é zero. Isso é uma informação muito relevante. Então, guarda isso. Quando eu tenho um polinômio de grau n e o coeficiente da potência x elevado a n-1 não apareceu, quer dizer que o coeficiente é zero e isso significa que a soma das raízes é zero. É uma informação super importante que a gente vai usar nesse problema, tá bom? Então vamos escrever isso. Eu já sei que a soma das raízes desse polinômio naturalmente vai ser igual a zero. Então vou deixar essa informaçãozinha aqui, ó, guardadinha pra gente. Bom, beleza. Agora vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu sei que a soma das raízes é zero. Agora eu quero a soma dos cubos. Você poderia, no primeiro momento, pensar em fazer o quê? Pegar essa igualdade aqui, elevar ao cubo, para aparecer a soma dos cubos, mais alguns outros termos que você pode descobrir voltando para o polinômio. Mas melhor do que isso, faz o seguinte. Você não sabe que x1, x2 e x3 são raízes do polinômio? Usa esse fato. O fato de um número ser raiz de uma equação significa que ele satisfaz aquela equação. Ou seja, quando você substitui aquele número na equação, a equação se torna uma sentença verdadeira. Então faz isso para as três raízes porque vai ser bem importante nesse problema, tá? Vamos fazer isso. Vamos lá. Olha aqui, ó. Substitui x1 aqui no polinômio. Você vai ter o seguinte, ó. x1 ao cubo menos ax1 menos 16 é igual a zero. Agora substitui x2. Você vai ter x2 ao cubo menos ax2 menos 16. Isso também é igual a zero. Agora substituindo finalmente x3, eu vou ter ó, x3 ao cubo menos ax3 menos 16. Isso é igual a zero, tá? Eu acho que fica bastante evidente você perceber que é o próximo passo agora é a gente somar essas equações, justamente para aparecer a soma dos cubos que a gente tanto quer nesse problema, tá? Então eu vou fazer isso. Eu vou somar essas equações e aí olha o que vai aparecer. Vê só. x1 ao cubo mais x2 ao cubo mais x3 ao cubo é justamente o que eu quero, tá? Então, ó, x1 ao cubo mais x2 ao cubo mais x3 ao cubo. Agora presta atenção nesses termos aqui do meio. Quando você somar esses termos aqui do meio, que são ax1, ax2 e ax3, você pode colocar um menos a em evidência, né? Então, quando você colocar um menos a em evidência, o que vai aparecer quando você colocar o menos a em evidência? Vai aparecer x1 mais x2 mais x3. Ora, x1 mais x2 mais x3, eu já sei quanto vale, a soma das raízes é zero. Isso é importante, tá? Depois apareceu menos 16, menos 16, menos 16. Isso aqui é menos 48. E toda essa soma tem que ser igual a zero. Tá bom? Então, usando o fato de que x1 mais x2 mais x3 é igual a zero, esse termo aqui zerou, tá bom? Então, menos a nesse problema, o a, o parâmetro a nesse problema, é meio que irrelevante para aquilo que ele perguntou pra gente. Portanto, finalmente, quanto é que dá a soma dos cubos das raízes desse polinômio? Isso aqui vai ser igual a 48. E esse é o nosso gabarito. Bom? Então fica ligado, pessoal, porque essa ideia de relacionar coeficientes e raízes de uma equação polinomial, que são as chamadas relações de Girard, é um assunto extremamente recorrente na prova do IME
E essas duas ideias são bem legais. Primeiro, não se esqueça das relações girar, soma produto, soma dos produtos 2 a 2 para um polinômio de grau qualquer. E também não se esqueça desse fato muito importante. O fato de R ser raiz de um polinômio garante que o P de R é igual a zero. Ou seja, numa equação polinomial, se R é uma raiz, quando eu substituo essa raiz no polinômio, a equação é uma sentença verdadeira. Tá bom? Fica ligado e se liga aí, porque daqui a pouco tem mais resoluções de questões do IME para você. Vem no bizu!